Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 5 de junho, estamos assim vivenciando com muita alegria o domingo de Pentecostes. Pentecostes que é muito importante para cada um de nós e para a nossa igreja. E temos a imensa alegria de partilhar com você e com sua família o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio dele, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoares, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, vivemos hoje a alegria de celebrar a solenidade de Pentecostes, ou seja, o coroamento do tempo pascal, quando se cumpre a promessa de Jesus, o envio do Espírito Santo. O Espírito Santo que já se faz presente no nosso meio. E, sobretudo, é importante percebermos a sua ação no mundo. A definição marcante desta festa de hoje, podemos dizer que é a germinação da igreja, pois a caminhada missionária da igreja começa em Pentecostes, quando o Espírito Santo entra em suas entranhas e as torna viva e atuante. É a partir de Pentecostes que a igreja começa a falar a linguagem do amor, que é uma linguagem universal, e que, mesmo sendo desdobrada assim de vários idiomas, é a única linguagem capaz de ser comprometida pelos povos, ou seja, uma linguagem capaz de ser compreendida pelos povos de todas as nações. Caros irmãos e irmãs, a missão da igreja consiste em revelar aos homens a vinda, ou seja, a vida nova que brota da ressurreição de Jesus. Sua grande riqueza está na abertura a todos os povos e culturas. A igreja é a unidade, a igreja é a guardiã do amor, a guardiã do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa festa, que também podemos chamar de festa missionária, devemos alargar o nosso olhar para o mundo inteiro, onde a igreja se faz presente na pessoa de muitos missionários, homens e mulheres que, apesar das inúmeras dificuldades, se prontifica a gastar a sua vida na difusão do Evangelho. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, unamos a esses missionários no desejo de fazer chegar a outros irmãos a verdade que liberta. Sabemos que os desafios são grandes. Sobretudo, os desafios de quem se entrega à missionaridade, que são inúmeros. Mas também sabemos que o Espírito Santo anima e dá força a quem abraça a missão de anunciar e testemunhar o Evangelho, ponto decisivo para a história da salvação. Portanto, caros irmãos e irmãs, o Evangelho desse domingo de Pentecostes nos apresenta a comunidade de homens novos, que nasce da cruz e da ressurreição, e são libertados pela força santificadora e libertadora do Espírito Santo. Tudo começa com o primeiro encontro de Jesus com os discípulos logo após a sua ressurreição. Foi neste encontro que Jesus comunicou a eles o seu Espírito, no gesto de soprar sobre eles. Portanto, caros irmãos e irmãs, ao soprar o Espírito Santo sobre os discípulos, Jesus nos recorda o sopro de Deus na criação. O sopro que deu vida à criatura humana. Gesto que Jesus repete como início de uma nova criação. Então perceba que, cheio do Espírito Santo, os discípulos se libertam do medo que os aprisionava. E a partir desse momento, as palavras de Jesus tornam-se claras para eles. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoares, eles lhes serão retidos. Perceba que com o sopro do Espírito Santo, Jesus concede à igreja o poder de perdoar os pecados.
Amados irmãos e irmãs, é Deus quem tem o poder de perdoar os pecados. Mas Jesus concede este poder e o transmite à sua igreja. Trata-se do sacramento da reconciliação. Reter os pecados não significa uma condenação, e sim um insistente apelo à conversão. Não é a igreja que não perdoa esses pecados. Pelo contrário, a igreja trabalha o arrependimento, favorecendo assim as condições para que a pessoa possa se redimir. Pecados retidos são aqueles pecados que permanecemos nele, ou seja, temos a consciência desses pecados, mas não nos abrimos ao arrependimento, com o propósito de mudança, o que significa o fechamento ao Espírito Santo, ou seja, o fechamento à graça do perdão. No sopro do Espírito Santo sobre os discípulos é expressa a criação renovada. É o Espírito Santo que recria a comunidade dos apóstolos e desencerra assim suas portas para a missão. Os discípulos só conseguiram tomar uma atitude corajosa de anunciar o Evangelho depois que receberam o Espírito Santo. Era tão grande a coragem que eles passaram a ter tão seguras as suas decisões que eles estavam dispostos a tudo, até mesmo a dar sua vida pelo Evangelho. Caros irmãos e irmãs, todos nós recebemos o Espírito Santo no sacramento do batismo, sacramento que é confirmado no crisma. A presença permanente do Espírito Santo em nós nos leva a viver com mais alegria e, sobretudo, a vontade de comunicar a todos as maravilhas que Jesus realizou no nosso meio. Portanto, com Pentecostes encerra-se assim o tempo pascal. Mas este acontecimento não é final. É começo de um novo peregrinar rumo à eternidade. Os Atos dos Apóstolos começam com o sopro do Espírito Santo. Também os nossos atos devem começar a partir dessa força libertadora do Espírito Santo, que quer agir no mundo através de nós. A todo instante, amados irmãos e irmãs, somos chamados a sermos continuadores da comunicação do amor de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, peçamos ao Pai que o seu Espírito Santo nos recrie inteiramente, de modo a abanirmos para longe de nós todo medo e toda insegurança que nos impede de dar testemunho do seu reino. Desejo a todos vocês um santo e abençoado domingo, dia do Senhor. Um santo e abençoado dia de Pentecostes, e que você possa assim ficar repleto do Espírito Santo. E que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.